Muito boa noite a todos. Estamos dando início à nossa segunda atividade de colóquio, conversas informais sobre Freud, onde estamos utilizando a biografia mais profícua de Freud, produzida aqui pelo Peter Gay, Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. E no primeiro encontro, nós fizemos a leitura até a página 27, e vamos dar continuidade a essa leitura e posterior conversa informal sobre o que nós estamos lendo. O interessante é que aqui, através desse livro, a gente consegue conhecer coisas muito significativas da infância, da juventude, e da vida, de modo geral, e da obra de Freud, de maneira que outras pessoas não teriam acesso por conta de não estarem presentes na obra. Então, dentro de uma biografia, a gente tem a visão de alguém que pesquisou sobre a vida dessa figura ilustre e encontrou cenas curiosas, cenas divertidas, cenas tristes. E a gente acaba conhecendo Freud por um outro lado, como um ser humano que foi. Eu recomendo que vocês adquiram, o mais brevemente, uma cópia, um exemplar desse livro. Só vai ser encontrado, creio eu, pela estante virtual. E, de certa forma, o valor está bastante acessível. Então, pesquisem lá depois e adquiram, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o conhecimento de vocês e certamente vai abrilhantar a biblioteca psicanalítica de cada um de vocês. Então, vamos dar continuidade, eu vou ler aqui. No primeiro encontro, nós tínhamos uma prévia desse livro na versão PDF, apesar de já ter vasculhado a rede inteira, a internet toda, na busca de um exemplar completo, até mesmo em e-book, que seria em formato digital, mas, infelizmente, lamentavelmente, a gente não encontrou. Então, esse livro não é vendido nem em formato digital, em e-book, porque se fosse, eu compraria e a gente continuaria lendo ele pelo computador. Mas só havia ali uma prévia mesmo até a página 27, e por isso nós paramos na página 27 no último encontro e vamos dar continuidade. O legal é que ele acaba sendo um registro muito significativo, inclusive, de imagens, de fotos de Freud, da sua família, da sua vida. Aqui, por exemplo, tem Freud com seus filhos, tá vendo? Tem foto dele pequeno, com a família. Tem todo um acervo que não é só histórico, mas também fotográfico, desses encontros, dessas reuniões. Vou achar outras aqui. Aqui, ó. Vendo? Foto dele com a esposa, foto dele pequeno, foto dele na faculdade, foto da casa. Tem uma foto da casa dele, que hoje é um museu de Freud. Então tem bastante informação acerca da vida e obra desse grande gênio que foi Sigmund Freud. Vamos dar continuidade, tá? Eu vou ler pausadamente, já que vocês não vão ter o visual para acompanhar. Eu vou pedir para que vocês prestem toda a atenção na leitura, e eu vou ler pausadamente para que a gente possa entender o que está lendo. Não dando continuidade à leitura, a partir da página 27, no segundo parágrafo, que diz assim: no entanto, e não sei se vocês se recordam do que foi lido na última sessão, mas a gente estava falando de como ele gostava mais da vida que teve em Freiberg do que da vida que ele estava tendo em Viena. Ele sempre reclamou de Viena, sempre criticou Viena e tudo mais. Mas aí continua a leitura dizendo o seguinte: no entanto, foi em Viena que Freud se instalou e ficou. Seu pai não era uma pessoa que facilitasse as coisas. Otimista incurável, pelo menos na aparência, era um pequeno comerciante sem recursos suficientes para enfrentar o mundo em industrialização à sua volta. Era amigável, generoso, aberto dos prazeres, firmemente convicto dos dotes excepcionais do seu filho Sigismund. Lembram que o nome de batismo de Freud é Sigismund. Todos os membros da família o amavam. Lembrava seu neto Martin Freud. Ele era extremamente simpático conosco, os pequeninos.
trazendo presentes e contando histórias divertidas. Todo mundo tratava-o com grande respeito. Mas para seu filho, Sigismund, Jacob Freud seria muito mais problemático. A atraente juventude e extraordinária beleza de sua mãe não facilitavam em nada a tarefa emocional do jovem Freud. Mais tarde, ele recuperaria uma experiência de infância, uma daqueles detalhes significativos que resgatou da amnésia difusa que reveste os primeiros anos de todo mundo. A lembrança lhe voltou em outubro de 1897, no meio de sua autoanálise, quando as descobertas sobre a vida inconsciente passaram a emergir para uma profusão vertiginosa. Entre 2 e 2 anos e meio de idade, disse ele ao seu amigo íntimo William Flies, sua libido em relação a Matren havia despertado. Durante uma viagem noturna de trem de Leipzig a Viena, quando tiver a oportunidade de vê-la nuda. Esses termos são latinos. Matrem, mãe, em latim, e nudam, nua, em latim. Logo depois de recuperar essa intrigante lembrança, Freud recordou que recebera bem a morte do seu irmão de colo, Július, que havia nascido cerca de 17 meses depois dele, sentindo desejos malévolos e autêntico ciúme infantil. Esse irmão e John, seu sobrinho de Freud, 1 ano mais velho que ele, agora definem que o que há de neurótico, mas também de intenso em todas as amizades. Amor e ódio, essas forças elementares, lutando pelo destino humano, forças que viriam a somar como grandes vultos nos textos psicológicos maduros de Freud, confrontavam-se nessa reminiscência, nessa lembrança dele da mãe nua. Por vezes, Freud cometeu erros notáveis ao recordar-se do seu passado infantil. E eis um deles. Na verdade, ele tinha cerca de 8 anos, e não apenas pouco mais de 2, na ocasião em que vislumbrou sua mãe nua. Ele era maior, mais forte, mas capaz de voyeurismo e de desejo explícito do que se permitiu em consciência ao recuperar a lembrança de ter visto Matre Nudan. Não menos notável é que, mesmo após 41 anos, já sendo o menos convencional dos exploradores dos domínios proibidos da sexualidade, Freud não conseguiu narrar esse episódio excitante sem deslizar para um latim seguro e distanciador. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Mesmo depois de 41 anos estudando a sexualidade, de ser uma pessoa supermente aberta para esses temas, ele não conseguiu falar, eu vi minha mãe pelada. Ele teve que usar uma língua latina, distante, fria, para dar a essa visão um caráter mais técnico do que ele realmente foi. Qualquer que fosse a natureza exata do inconsciente, seria a apaixonada, enérgica e dominadora mãe, que muito mais do que o pai amável, mas um pouco incapaz, viria a prepará-lo para a vida da investigação ousada, fama fúlgida e êxito incerto. Está querendo dizer que a mãe dele preparou muito mais ele para ser quem ele era do que a figura do pai. A capacidade de vencer uma doença dos pulmões, a filha mais nova de Freud, Ana, designou-a como um mal tuberculoso, devido a que ela foi durante vários verões à estância hidrominerais e é um tributo à sua vitalidade. Falando que a mãe de Freud teve tuberculose e ela tinha se recuperado uma saúde de ferro. Afinal, Freud nunca explorou plenamente o significado dos seus laços apaixonados e inconscientes com essa importante figura materna. Embora muitos pacientes seus fossem mulheres e tenha escrito muito sobre elas,
Durante toda a sua vida, ele gostou de dizer que a mulher continuava sendo, para ele, um continente inexplorado. Parece muito provável que parte dessa obscuridade tivesse uma origem autoprotetora. Os sentimentos equívocos de Freud em relação ao pai estavam muito mais próximos da superfície. Então ele conseguia perceber muito melhor os sentimentos que ele tinha com relação ao pai do que se aprofundar nesses sentimentos profundos que ele tinha com relação à mãe. Prova disso é outra de suas lembranças fundamentais da infância, mais patética do que excitante. A recordação perturbou-o ao mesmo tempo que fascinou-o. Eu devia ter 10 ou 12 anos quando meu pai começou a me levar em seus passeios, dizia Freud. E a conversar sobre o mundo que ele conhecera. Um dia, para mostrar como a vida havia melhorado radicalmente para os judeus da Áustria, Jacob Freud contou esse caso ao filho. Quando eu era rapaz, num sábado, fui dar uma volta pelas ruas da cidade onde você nasceu. Todo lindamente enfeitado, com um gorro de pele novo na cabeça. Então veio um cristão, de um laço, atira o meu gorro no estrume e grita: Judeu, fora da calçada. Interessado, Freud perguntou ao pai: E o que você fez? Veio a calma resposta: Desci para a rua e apanhei o meu gorro. A reação dócil de seu pai, lembrou Freud de modo ponderado, mas talvez um pouco duro, não me pareceu heróica. Então, seu pai não era um homem grande e forte? Aglioado. Aguilhoado, isso mesmo. Tem até que ver o que isso significa. Deve ser algo tão como agliotinado. Aglioado. Significa mesmo que aferroado, ferroteado, picado por algum bicho de ferrão. Então, seria ferido pelo espetáculo de um judeu covarde rebaixando-se frente a um cristão. Freud desenvolveu fantasias de vingança. Identificou-se com o magnífico e intrépido semita Aníbal, que jurava vingar Cartago, por mais poderosos que fossem os romanos, e elevou-se a símbolo do contraste entre a tenacidade do povo judeu e a organização da Igreja Católica. Eles nunca veriam a ele, Freud, apanhando o seu gorro dessa sarjeta imunda. Este era um garoto que, aos 14 anos, desempenhou um papel de Brutus no monólogo em Os Bandoleiros, uma peça revolucionária de Friedrich Schlegel. Desde os dias da sua infância, uma demonstração categórica de independência intelectual, raiva controlada, coragem física e respeito próprio enquanto judeu uniram-se numa amálgama, num cimento, extremamente pessoal e indestrutível do caráter de Freud. Aqui, o autor faz uma relação entre o pai pacífico e subjugado, às vezes, né, subserviente, de Freud, tranquilo, e um Freud revolucionário, um Freud tenaz, um Freud independente, né, um Freud com uma personalidade muito forte desde pequeno, que se autocomparou a um herói que, na verdade, era um herói judeu, um herói semita, que lutou contra o Império Romano e que quase conquistou a independência dos judeus. Nesse caso, recomendo que vocês pesquisem mais aí
sobre Aníbal. Tá? Então, depois pesquisem sobre a vida de Aníbal e de Cartago. Estou colocando aqui no texto para vocês. Se os sentimentos de Freud em relação aos pais eram intrincados, a fé deles no filho parecia ser absoluta. Então, isso que é interessante, né? O Freud ele faz as suas autoanálises e ele encontra elementos que justificam essa percepção de que os sentimentos dele com relação aos seus progenitores eram ambivalentes, complexos, né? E de dúvida, por vezes, sobre o heroísmo ou a força, a capacidade do pai, por exemplo. Né? No caso dos pais para com ele, não havia nenhuma incerteza de que no futuro ele seria brilhante. Então, no seu aniversário de 35 anos, seu pai deu ao querido filho sua Bíblia com uma dedicatória em hebraico, que dizia: foi no 7º ano de sua vida, iniciava ele, que o Espírito de Deus começou a conduzi-lo ao saber. Realmente, para Freud, os felizes presságios da futura fama eram muito anteriores à precoce paixão do filho pela leitura. Em sua interpretação dos sonhos, ao buscar uma explicação para um de seus sonhos de ambição, Freud lembrou um conto que ouviu com muita frequência em sua infância. Parece que, em seu nascimento, uma velha camponesa havia profetizado à minha mãe, e aí já Freud falando, contando esse sonho, parece que em seu nascimento, abre aspas, Freud começa a narrar, uma velha camponesa havia profetizado à minha mãe, feliz com seu primeiro filho, que ela dera ao mundo um grande homem. Freud comentou, sarcástico, que tais profecias devem acontecer com muita frequência. Existem muitas mães cheias de alegres expectativas e muitas velhas camponesas ou outras anciãs cujo poder no mundo passou e, por isso, voltam-se para o futuro. Mas isso não terá sido um prejuízo da profetisa. É isso ele falando. Mas isso não terá sido em prejuízo da profetisa. Mas seu ceticismo não era inteiramente consciente. Ele não se negava a depositar alguma confiança nesse lisonjeiro prognóstico. E observou que o clima numa família que contava e recontava tais casos só poderia alimentar o seu próprio desejo de grandeza. Não sei se vocês sabem, gente, mas Freud ele tinha como eu posso colocar, um certo egocentrismo e um desejo de grandeza desde pequeno. Né? Em algum episódio lá, por volta do seu ensino fundamental, ele escreveu uma carta para um amigo dizendo que o amigo deveria guardar as cartas dele, porque um dia essas cartas iriam valer muito. E isso ele era uma criança, entendeu? Então ele tinha esse desejo de grandeza aí desde pequeno, talvez, e aqui o livro está explicando, por conta dessa premonição que essa camponesa teria feito para a mãe dele, e que a família toda acreditava e recontava esse conto por diversas vezes. Outro episódio que ele lembrou com absoluta precisão, reforçar a convicção de seus pais de que albergavam, de que davam abrigo para um gênio. Ele tinha 11 ou 12 anos e estava sentado com seus pais num dos restaurantes do Prater, que é um famoso parque em Viena. Um poetarço ambulante, um poeta ambulante, estava passando de mesa em mesa, improvisando versinhos em troca de algumas moedas, ou sobre qualquer outro tema proposto. Mandaram-me chamar o poeta à nossa mesa, e ele se mostrou agradecido ao mensageiro. Antes de perguntar pelo tema, soltou alguns versos a meu respeito e, inspirado, declarou que algum dia, provavelmente, eu me tornaria um ministro. No clima liberal que dominava a Áustria nos anos 1860,
A profecia parecia plenamente sensata. Olhando para trás, Freud atribuiu o seu projeto de estudar direito a impressões desse gênio. Era absolutamente natural que esse rapaz extremamente promissor fosse o favorito declarado da família. Todo mundo entende hoje e sabe que Freud era realmente o favorito da família. A mãe dele dedicou um quarto da casa só para ele, enquanto todos os outros irmãos viviam amontoados num quarto só. E nesse caso, quando Freud estava estudando, a mãe fazia com que todos os irmãos parassem de correr, de fazer barulho, para não atrapalhar os estudos de Freud. Então, ele desde pequeno teve esse favoritismo da família. Sua irmã Ana afirma que ele sempre teve um quarto para si. Por maiores que fossem as dificuldades financeiras dos pais, quando chegaram em Viena, os Freuds foram para um tradicional bairro judeu, Leopoldstadt, que se estendia na extremidade nordeste da cidade. Fora outrora um gueto de Viena, e absorvendo um fluxo sempre crescente de imigrantes judeus na Europa Oriental. Estava rapidamente se convertendo outra vez numa espécie de gueto. Por volta de 1860, cerca de metade dos 15.000 judeus que moravam em Viena encontravam-se nesse bairro. Leopoldstadt não era apenas um bairro miserável. Inúmeras famílias judaicas prósperas optaram por morar lá. Mas a maioria se amontoava em áreas seriamente superpovoadas e pouco atraentes. Os Freud faziam parte dessa maioria. Depois de algum tempo, Jacob Freud começou a desfrutar de uma módica riqueza. Se tornou algo como uma pessoa de classe média. Provavelmente subsidiada pelos 2 filhos mais velhos e mais afortunados, estabelecidos em Manchester, tinham se saído muito bem por lá. Mas mesmo depois de poder se permitir empregadas, uma pintura dos 7 filhos, passeio ao Prater e alojamentos mais espaçosos, ele e sua família tiveram de se contentar com 6 cômodos. Esse apartamento, para onde se mudaram em 1875, quando Freud estudava na universidade, não era propriamente muito grande para o tamanho considerável da família. Alexander, o caçula, as 5 irmãs de Freud e o pai se apinhavam em 3 quartos. Apenas Freud tinha para si o escritório como seu domínio privado, um aposento comprido e estreito, com uma janela dando para a rua, cada vez mais abarrotado de livros, único luxo do adolescente Freud. Era onde ele estudava, dormia e muitas vezes fazia suas refeições sozinho, para não perder tempo de leitura. Era onde recebia os amigos de escola, seus companheiros de estudos, chamava-os sua irmã Ana, e não seus companheiros de jogos. Ele era um irmão atencioso, mas um tanto autoritário, ajudando Alexander e as irmãs em suas lições e discorrendo para eles sobre o mundo. Sua veia didática tornou-se evidente desde os tempos de escola. Ele também agia como um censor bastante puritano. Sua irmã Ana lembrava que, quando estava com 15 anos, ele desaprovou suas leituras de Balzac e Dumas como demasiado picantes. A família aceitava a dominação pueril de Freud com serenidade e alimentava o seu sentimento de excepcionalidade. Se as necessidades de Freud se chocavam com as de Ana ou dos outros, eram as dele que inquestionavelmente prevaleciam. Quando absorvido em seus livros de escola, ele reclamou do barulho que fazia as lições de piano de Ana. O instrumento desapareceu da casa para nunca mais voltar. A irmã e também a mãe lamentaram muito, mas sem nenhum rancor visível. Os Freuds deviam ser uma das raras famílias de classe média da Europa Central
que não dispunham de um piano, mas o sacrifício se dissolvia frente à gloriosa carreira que imaginavam para o estudante ativo e dedicado em seu escritório. Estão conseguindo acompanhar até aqui? O que estão achando dessa posição de Freud no seio familiar? Podem usar o áudio para falar. Persiliano, está conseguindo acompanhar? Pode falar. Fala, Thaisa, fica à vontade. Dando para entender é que, por mais que a família desse favoritismo para ele parecia que ao longo da vida dele, né, como está falando aí na parte da adolescência, ele, para os irmãos, ele era como se fosse um pai e uma mãe, né? Com esse ar de autoritarismo, que não deixava nem a irmã ler esse livro que você comentou aí por causa de um simples conteúdo. Será que também não foi uma certa culpa dos pais? Tipo, né, ter colocado então, mostrado para ele que então você que vai ser o cabeça da casa. Será que eu estou aqui pensando nisso, né? Pelo fato dele ser desse jeito, não tem a certa culpa dos pais. Sim, com certeza. Na verdade, ele era o mais culto, né? Ele era o que tinha mais conhecimento. Então, até os pais que eram medíocres em matéria de letramento, eles acabaram dando a Freud essa autoridade porque, inegavelmente, inquestionavelmente, Freud tinha mais conhecimento que os dois, né? Então, ele acabou assumindo uma posição central no seio familiar de decidir o que seria feito da vida de quase todo mundo, né? Inclusive dos próprios pais. Mestre, no meu ponto de vista, ele me parecia que sofria desse complexo de Édipo, né? E pelo fato dele ser assim, mais intelectual, pelo que eu tô mais letrado, mais assim inteligente, né? Já com a mente já muito à frente das outras pessoas que estavam na casa dele, ele era muito chato. Freud era chato. Imagino que deva ter sido mesmo muito chato, né? Principalmente para os irmãos conviver com alguém assim. Mas ele era realmente bastante intelectual. A leitura mostra que enquanto as outras crianças tinham amigos de jogos, Freud tinha amigos de leitura, né? Amigos de estudos. Aí você imagina que ele optava comer sozinho, né? No próprio escritório, lendo para não perder tempo de leitura, né? Ou seja, esse convívio social. Oi? Por que esse isolamento dele, assim? Porque ele se achava, assim, superior às outras pessoas intelectualmente, e aí ele se isolava para poder ficar sozinho? Não é uma questão de se achar superior, é uma questão de um padrão de comportamento de todo mundo que hoje a gente categoriza como nerd, né? Que prioriza o aprendizado do que as relações sociais, entendeu? Então, Freud era recluso, fazia parte da personalidade dele a reclusão, a só, e de se satisfazer com outras pessoas, e de se satisfazer com coisas que outras pessoas não se satisfazem, né? Nesse caso, a leitura, o estudo. E aí, como ele não se encaixava no padrão das outras pessoas, ele acabava optando por ficar só, né? Então, desde pequeno, ele sempre foi muito estudioso. O complexo de Édipo é verídico? Segue mesmo isso que eu achei, que eu interpretei ou não? Sim, todo mundo, na verdade, vivencia o complexo de Édipo, né? Isso é uma experiência pueril, uma experiência que toda criança passa por ele. Só que até Freud, ninguém sabia que existia um complexo de Édipo, porque foi estudando a própria relação dele com os pais é que ele identifica esses sentimentos ambivalentes de amor pela mãe, como foi narrado aqui no livro, né, de interesse sexual pela mãe e de rivalidade com o pai, que ele justifica com essa desconstrução da imagem do pai herói, forte, tenaz, né, que era capaz de promover segurança, mas se ele não foi capaz nem de se defender de um cristão na rua,
como ele poderia defender a família, o filho e tudo mais. Então, essa fala do pai foi um marco muito significativo para a mudança de perspectiva daquele menino Freud com relação a essa figura paterna que normalmente é vista como uma figura de autoridade. Ou seja, o pai perdeu a autoridade com ele quando ele se mostrou tão inábil, tão fraco em solucionar questões tão absurdas como essa de ter sofrido esse abuso. E aceito esse abuso por parte de um cristão, entendeu? Entendi. E todo mundo, sem exceção, vivencia o complexo de Édipo. Todo mundo se apaixona pelo progenitor do sexo oposto, no caso dos meninos a mãe, no caso das meninas o pai, e todo mundo rivaliza com o progenitor do mesmo sexo. Óbvio que se eu quero a minha mãe só para mim, meu pai é meu rival. E as meninas, se querem o pai só para elas, a mãe é que é rival. Entendeu? Então, Freud identifica isso a partir disso, né, das suas autoanálises, quando ele se lembra de coisas como o desejo que ele sentiu pela mãe quando a viu nua, com 4 anos, que para ele era com 2,5, porque quando ele narra o episódio, ele narra como se ele tivesse 2 anos ou 2 anos e meio, porém, isso aconteceu quando ele tinha 4, ou seja, bem no período mesmo em que o complexo de Édipo começa a ocorrer, né, no período de 5 a 7 anos, que é a fase fálica, né, o estágio fálico, e percebendo sentimentos ambivalentes de ódio, de raiva, né, de desejo de afastamento, de rivalidade com relação à figura paterna, justificado por lembranças como essa, né, do caso do cristão que jogou o gorro dele no esterco e mandou ele sair da calçada. Mas até aqui está tranquilo? Estão conseguindo acompanhar bem a leitura? Perfeito. Então vamos continuar. Na Viena da juventude de Freud, apesar das restrições sociais sob as quais ainda viviam os judeus austríacos, as grandes aspirações para os jovens judeus de talento não eram de forma alguma utópicas, o que significa que, apesar de haverem grandes restrições sociais aos judeus na Áustria, que eram como negros, por exemplo, nos Estados Unidos, que eram proibidos de entrar em certos locais, que eram proibidos de frequentar determinados grupos e tudo mais. Os judeus também passavam por isso na Áustria. Mas ter grandes aspirações não era um sonho utópico. Era possível para muitos judeus de talento. Desde 1848, o ano das revoluções em todo o continente e da ascensão do imperador Francisco José ao trono, o apático império multinacional dos Habsburgo foi arrastado para as reformas políticas, resistindo com todas as forças. Ele estava sendo empurrado à força para o século XIX, iniciando-se em 1860, ano em que os Freud se instalaram em Leopoldstadt, Viena, uma série de decretos destinados a reforçar a autoridade tradicional teve a inesperada consequência de libertizar o Estado. Juntos, a imprensa desamordaçada e os partidos políticos recém-formados, em luta pelo poder, acostumavam os austríacos à arriscada retórica do combate público, à medida em que as campanhas eleitorais se tornavam cada vez mais virulentas. O novo Reichsrat, formado para exercer apenas funções consultivas, floresceu como um verdadeiro legislativo, propondo leis e votando o orçamento. Apesar de todas essas ousadas experiências de governo representativo, os eleitores continuavam a ser apenas uma pequena parte da população. O que acontece aqui, gente, é que a Áustria, a Hungria, a Alemanha, né, o Império Austro-Húngaro, era, na verdade, um império, como regido por um imperador, por nobres e tudo mais. Nesse período,
houveram revoluções que fizeram com que o Império Austro-Húngaro caísse e a Hungria e a Áustria se tornassem países não democráticos, porque a democracia existe em diversos sistemas de governo, inclusive na monarquia, mas presidencialistas, né? Países que não tinham mais a figura de um imperador, mas que os líderes eram escolhidos pelo povo. Então, nesse caso, o sistema de governo mudou ali, né, e a população passou a ter mais voz, algumas leis de liberdade de expressão começaram a ser criadas, tá? Mas mesmo as reformas eleitorais de 1873, saudadas com grande avanço, mantiveram a sólida barreira do voto censitário, ou seja, as eleições dos porta-vozes do povo permanecia sendo um privilégio de apenas 6% dos homens adultos, e nem todo o povo poderia votar. A autocracia limitada, em suma, deu espaço a um constitucionismo limitado. Os remendos, de aparência tão espetacular, ao final, revelaram-se como pouco mais e simples retoque superficial. Numa época de nacionalismo fanático, o regime dos Habsburgo dificilmente conseguia refrear interesses políticos conflitantes e grupos étnicos hostis. Quaisquer soluções que os políticos austríacos pudessem arquitetar, na melhor das hipóteses, seriam apenas provisórias. Em 2 décadas, como bem resumiu a história de Ilza Barea, que eu não sei quem é, não menos que 8 constituições austríacas foram promulgadas, revogadas, revistas, tentando o federalismo e o centralismo, o voto direto e indireto, o governo austríaco e o governo representativo. Ou seja, num período muito curto, foram criadas 8 constituições federais e entre criar uma constituição, acabar com ela, criar uma nova, revogar essa outra, criar uma outra, né? Ou seja, foi um período de grandes mudanças sociopolíticas ali, nesse momento em que Freud vivia na Áustria. O brilho vistoso da monarquia e da alta sociedade mal conseguiu ocultar a falência geral das ideias e o impasse entre forças irreconciliáveis, guerras temerárias e iniciativas diplomáticas catastróficas concorriam na disputa pela atenção pública com a legislação social progressista. Durante alguns anos, porém, aqueles que apostavam no aperfeiçoamento constante da política, da economia e das relações sociais contaram com algumas indicações convincentes a seu favor. No final dos anos 1860, o Ministério Imperial estava dominado por funcionários e políticos de classe média, dedicados e civilizados. Não era à toa que fora chamado de Ministério Burguês. Sobre o termo aqui é em alemão, o termo que significa Ministério Burguês está em alemão, então vou me arriscar a reproduzir essa palavra, porque realmente é bem complicado. Seria algo em torno de Burgensministerium, mas é mais ou menos isso. Então, sobre esse ministério burguês e seus sucessores imediatos, o governo transferiu o controle da educação e do casamento para as autoridades seculares, abriu caminho para o casamento entre pessoas de credos diversos e introduziu um código penal humanitário. A par com essas incursões pelo liberalismo, o comércio, os bancos, a indústria, os transportes e a comunicação da Áustria realizaram avanços impressionantes. A Revolução Industrial chegou tarde à Áustria e à Hungria, mas chegou. No entanto, tudo se precipitou na incerteza com a quebra do mercado de ações em 9 de maio de 1873, que ficou conhecida como a Sexta-feira Negra.
que lançou uma sombra sobre essas diversas realizações. Bancarrotas e falências bancárias em massa arruinaram especuladores imprudentes, correntistas sem sorte, homens de negócio, artesãos e agricultores desafortunados. Todo mundo faliu. Os austríacos, escreveu em junho um perspicaz visitante alemão, perderam todo o seu dinheiro, ou melhor, descobriram que nunca tiveram nenhum dinheiro. Conformados com a súbita perda de suas economias e investimentos e à procura de um bode expiatório, os austríacos entregaram-se a uma orgia de explorações antissemitas, ou seja, botaram a culpa da falência deles nos judeus. Encontraram um bode expiatório. Jornalistas acusavam as maquinações dos banqueiros judeus como responsáveis pelo colapso. Os judeus sempre foram pessoas que movimentaram muito bem o dinheiro, sempre foram hábeis comerciantes, sempre foram pessoas muito que retinham muito o dinheiro, que guardavam muito dinheiro, não faziam gastos absurdos, que não tinham um estilo de vida de gastar muito dinheiro. Então isso fazia com que eles prosperassem de alguma forma. Isso é historicamente comprovado, que os judeus sempre foram extremamente hábeis negociantes, comerciantes, e que por isso prosperavam por conta do seu estilo de vida, que era muito mais de reter o capital do que torrá-lo. E aí, nesse caso, toda essa sociedade aí em colapso, né, e as pessoas perderam tudo, acabaram atribuindo a culpa disso aos banqueiros judeus, que, segundo eles, teriam feito manipulações para que a economia colapsasse. Caricaturistas populares desenhavam corretores de nariz adunco e cabelos crespos, gesticulando furiosamente na Bolsa de Ações de Viena. Nesse caso, o judeu é reconhecido pelo nariz protuberante aqui, um nariz característico do judeu, e aí os caricaturistas colocavam figuras que certamente eram reconhecidas como judeus, gesticulando furiosamente em frente à Bolsa de Ações em Viena. Aqui tem eu dei uma parada para ver se eu lia ou não, se ia contribuir ou não, uma nota, né? Quando termina essa frase, né, acerca dos caricaturistas que pintaram os judeus gesticulando em frente à Bolsa de Ações de Viena, tem uma nota de rodapé, que diz assim, ó: na verdade, os judeus austríacos sofreram como todos os outros com a grande queda. O pai de Arthur Schnitzler, por exemplo, como tantas outras vítimas inocentes, perdeu tudo que tinha economizado até então. Então, só para mostrar que os judeus também se prejudicaram com essa crise econômica que acometeu a sociedade vienense na ocasião. Não é por acaso que Freud haveria de datar sua autoconsciência judaica própria a partir dos seus anos na universidade, onde iniciou seus estudos no outono de 1873. Mas o tom exacerbado da propaganda antissemita não era o único ingrediente ameaçador na retórica política extremista da época. Ele já tinha sido inflamada por um feroz sectarismo militante, pela consciência operária emergente e pelos irreconciliáveis descontentamentos de minorias nacionais polonesas, tchecos e outros. As frágeis conquistas dos anos 1860 corriam enormes perigos, ou seja, tudo que os anos 1860 conquistaram de liberdade, de direito de casamento de pessoas de credos distintos, né? Então tudo isso estava sofrendo um grande perigo.
Entretanto, para os judeus austríacos, a época continuou a ser muito promissora. Desde 1848, a situação jurídica dos judeus em terras habsbúrgicas vieram melhorando de modo firme e constante. O ano da Revolução trouxe a legalização dos ofícios religiosos judaicos, o fim dos impostos especiais, elevados e humilhantes, e o direito em pé de igualdade com os cristãos de ter propriedades imobiliárias, ingressar em qualquer profissão e assumir qualquer cargos públicos. Aí você imagina como era a realidade de um povo em que, vivendo num país, juntamente com pessoas de outro credo, e por ter outro credo, eles não poderiam assumir cargo público, não poderiam ingressar em qualquer profissão, não poderiam adquirir propriedades imobiliárias. Os impostos que eram cobrados deles eram maiores do que dos impostos cobrados pelos cristãos, e o seu ofício religioso, a sua prática de fé, não era aceita, não era reconhecida pelo Estado. Não era permitido praticar os rituais judaicos. Então, eram realmente um povo muito massacrado já desde sempre. Porém, desde 1848, a coisa começou a mudar para os judeus que viviam na Áustria, e tudo isso começou a ocorrer, em pé de igualdade para a conquista de cargos públicos, diminuição de impostos, a permissão de aquisição de bens imóveis e tudo mais. A década de 1850 presenciou a derrubada de monumentos à intolerância tão mortificantes como as leis que proibiam que os lares judeus empregassem criados cristãos e que os lares cristãos empregassem parteiras judias. Então, nesse caso, o judeu não podia ter um funcionário cristão. E nem uma casa cristã podia contratar uma parteira que fosse judia para dar à luz a um bebê. E aí isso acabou, isso caiu por terra em 1850. Em 1867, praticamente todos os bolsões remanescentes de discriminação legal haviam sido liquidados. Pelo menos para os judeus, os resultados dessas reformas jurídicas eram alentadores. E mais, em 1860, uma facção liberal havia tomado Viena, inaugurando um reinado em que os afluentes burgueses entre os judeus poderiam contar com a aceitação social e mesmo cargos políticos. De fato, depois do Acordo de 1867, que transformou os domínios habsbúrgicos dispersos na monarquia dual da Áustria-Húngara, diversos membros do ministério burguês eram judeus. Foi a época em que Freud e seus pais encontraram o poeta-profeta do restaurante de Prater, época em que escreveu ele posteriormente a interpretação dos sonhos. Todo menino judeu diligente trazia uma pasta ministerial em sua escola. Há algo de ligeiramente patético nessa parafrase que Freud fez no final dos anos 1890 sobre a memorável máxima revolucionária de Napoleão, que dizia que cada soldado traz um bastão de marechal na sua mochila. Essa fala de Freud de que todo menino judeu dirigente trazia uma pasta ministerial na sua sacola, é como se ele estivesse dizendo que todo menino judeu que fosse prudente teria chances de ser um ministro, né, no futuro. E ele estava parafraseando Napoleão Bonaparte, que dizia que cada soldado trazia um bastão de marechal na mochila. Ou seja, o exército de Napoleão daria chances de que todo soldado ascendesse até o posto mais alto. O elegante demagogo Karl Lueger
de extraordinária popularidade, que usou o antissemitismo como um dos pilares da sua plataforma política oportunista, em 1897, tornara-se o poderoso prefeito de Viena. O ódio aos judeus já tornara-se, havia algum tempo, um ingrediente na política vienense. Em 1885, Freud contou à sua noiva que em 1º de junho, dia de eleições, havia ocorrido tumultos e manifestações antissemitas. Mas Lueger se tornou o catalisador da nova política dos anos 1890. Embora ele tivesse amigos judeus e na intimidade fosse muito mais afável com os judeus do que na fachada teatral que apresentava ao seu público fiel, muitos dos adeptos eram mais fanáticos do que o seu líder, mantendo uma coerência total em seu antissemitismo. O advento de Lueger, portanto, selou a derrocada do liberalismo austríaco de modo definitivo. Mas o liberalismo, por mais de 35 anos, enquanto Freud crescia, estudava, casava, formava família e se debatia rumo às formulações da psicanálise, havia sido uma tendência proeminente, ainda que cada vez mais esfarrapada, na política vienense. Então Freud deu muita sorte. Por quê? Antes dele, os judeus não tinham direito a nada. Durante o crescimento dele, durante a adolescência dele, durante os estudos dele, durante o casamento dele, até mesmo durante o momento em que ele começa a escrever a psicanálise, os judeus passaram a ocupar uma posição de extremo privilégio dentro da sociedade vienense. Então, ele próprio não foi alvo desse antissemitismo que o pai dele, por exemplo, foi, porque naquele momento em que ele crescia, já haviam sido aprovadas leis dentro de uma visão mais liberal e que deram aos judeus direitos iguais dentro dessa sociedade, e como o judeu sempre foi esperto, acabou ascendendo a posições socioeconômicas e que fizeram de determinado grupo de judeus verdadeiros regentes daquela sociedade, ou seja, até mesmo, como já foi falado aqui, o ministério burguês era formado, em sua essência, por muitos judeus. Então, era o tipo de atmosfera em que Freud tinha se sentido à vontade, voltando na velhice a essa impetuosa década, ou melhor, a essas impetuosas décadas, ele se referiu a si próprio como um liberal da velha escola. Durante os anos de 1860 em diante, o liberalismo foi realmente uma posição de princípio e, ao mesmo tempo, de prudência para os judeus de Viena. As alternativas do sionismo e do socialismo ainda não haviam surgido no horizonte. Como muitos outros entre seus irmãos emancipados, Freud se tornou um liberal, porque a visão de mundo liberal condizia com ele, e, como diz o ditado, era boa para os judeus. Liberalismo é uma posição política, né? Então eu recomendo que vocês pesquisem mais sobre esses ideais, esses posicionamentos políticos, e principalmente sobre a posição liberal, porque o próprio Brasil vem sofrendo influência desse liberalismo. Depois deve-se pesquisar mais sobre, para vocês entenderem do que se trata. Mas essa posição política acabou se manifestando como a principal posição política na Áustria, o que abriu portas para um crescimento econômico, social e de direitos para todos, né? Inclusive para os judeus. Freud era pessimista em relação à natureza humana. Logo, cético quanto a qualquer tipo de panaceia política, mas não era conservador. Então, nesse caso, ele não acreditava que qualquer tipo de regime político poderia ser a solução para os problemas da humanidade, mas ele também não era uma pessoa conservadora. Como um burguês com amor próprio, ele era intolerante em relação aos aristocratas arrogantes, e ainda mais
aos padres repressores. Então, gente, o que é um aristocrata, né? Um aristocrata é alguém que vinha de um velho regime, um regime da nobreza, e que tinha, por herança, títulos, patentes, né? Vinha de uma posição socioeconômica diferenciada e privilegiada, dada a questões familiares, históricas, a herança que vem a ligá-lo com o regime da monarquia. Então, esses caras se achavam suprassumo porque eles são descendentes de nobres, ou eles são nobres, né? E Freud era veementemente contra qualquer tipo de posição aristocrática. E também contra os padres repressores. A gente tem que entender que o padre, nesse período da história, ele não estava só dentro da igreja, fazendo sua missa no domingo e falando com eu ou pregando contra qualquer outro tipo de coisa que fosse de encontro à perspectiva de mundo dele. O padre controlava as escolas, porque as escolas eram católicas, né? Então os padres reprimiam o pensamento desde a sua fundação na sociedade, né? Porque as crianças eram doutrinadas por professores que eram clérigos, entendeu? Então o padre estava na escola, o padre estava na igreja, o padre estava no comércio, porque a Igreja Católica que dominava praticamente toda essa questão social até aquele momento ali. O Império Austro-Húngaro era extremamente católico. Então, nesse caso, como um burguês com amor próprio, ele era intolerante com relação aos aristocratas arrogantes e ainda mais com os padres repressores. Considerava a Igreja Romana e os seus apaniguados austríacos como os principais obstáculos no caminho para uma plena integração dos judeus à sociedade austríaca. Até porque a Igreja Católica sempre foi antissemita, né? Sempre foi anti tudo que não fosse católico, na verdade. Sabemos que mesmo quando estudante, ele elaborara fantasias complexas e convergentes, onde desforrava uma vingança imaginária contra todos os antissemitas conhecidos. O exuberante crescimento do antissemitismo racial populista proporcionou-lhe novos alvos de ódio, mas ele nunca esqueceu o velho inimigo, o catolicismo romano. Para Freud e outros judeus assinalados, os liberais austríacos representavam um constante e extremamente alentador contra demagogos e padres. A razão disso é visível. Tinham sido os liberais, afinal, que entre 1867 concederam direitos civis plenos aos judeus da Áustria. É notável que eu não compreendo esse termo, Neue Freie Presse, depois vou ter que ver o que significa. É notável que a Neue Freie Presse, assim, o único jornal de Viena com fama internacional, achasse necessário lembrar aos seus leitores, em 1883, por ocasião de uma manifestação antissemita, que o primeiro dogma do liberalismo é que os cidadãos de todos os credos gozam de direitos iguais. Não se surpreende que a Neue Freie Presse fosse alimento diário de Freud. O jornal esposava as ideias liberais que ele nutria. Na época em que Freud despertou para essa realidade política, tais ideias eram correntes entre os judeus austríacos. No meio da campanha eleitoral de 1879, Adolf Jelinek, o principal rabino de Viena, declarou que, em concordância com seus interesses mais vitais, os judeus da Áustria devem aderir à Constituição e às forças do liberalismo. O jornalista e rabino Joseph Samuel Bloch relacionou um autêntico catálogo das virtudes do liberalismo, mais que uma doutrina, mais que um princípio conveniente,
era o asilo espiritual do judeu, seu porto de salvação, garantia de liberdade, deusa protetora e rainha de seu coração. Os judeus da Áustria depuseram o voto onde estava o coração. Sua adesão aos candidatos liberais foi esmagadora. Freud votava neles sempre que podia. O clericalismo, o ultramontanismo, um federalismo que favorece os elementos não germânicos do Império Austro-Húngaro, tais eram os inimigos dos judeus. Então, enquanto o liberalismo favorecia os judeus tinham contra eles um movimento chamado clericalismo, que a gente já identifica que tem a ver com a questão da igreja, o ultramontanismo e um federalismo, né, que favorece elementos não germânicos do Império Austro-Húngaro. Tais eram os inimigos dos judeus. As paixões políticas de Freud não iam muito longe, mas a própria escassez de comentários críticos em suas cartas das décadas liberais sugere uma satisfação geral de sua parte. Sua concordância de fundo com Jelinek, a gente tem que ver quem é esse cara, o Jelinek, com Bloch e com o jornal Neue Freie Presse. A partir do final dos anos 1890, quando Liger e colegas passaram a governar a cidade, ele teria mais coisas a dizer. Eu vou concluir só com mais 2 páginas para que a gente possa ter tempo de discutir sobre o que foi lido até agora. A gente está falando aqui da juventude de Freud, da veia política que ele teve, né, no sentido de todo estudante normalmente tem um posicionamento político. No Brasil, por exemplo, nós temos diversos movimentos estudantis, né, que são muito significativos para promoverem mudanças sociopolíticas na nossa sociedade. E também não era diferente na Áustria. Então, naquele período, né, Freud foi um militante do liberalismo. O advento do liberalismo na política e na cultura foi mais do que uma ascensão de um grupo de políticos de ideias semelhantes ao poder. Seus emblemas estavam por toda parte. Em outras capitais do século XIX, como Berlim, Paris, Londres, Viena estava crescendo e se transformando a uma velocidade estonteante. Em 1860, tinha cerca de 500 mil de habitantes. 20 anos depois, quando Freud concluía seus estudos em medicina, havia mais de 700 mil vienenses. Muitos, como os Freud, naturais de outros lugares, como no caso de Paris, reconstruída pelo barão Haussmann, enérgico, imaginativo e implacável prefeito da cidade, a ponto de torná-la quase irreconhecível. Viena, nesses 20 anos, mudou de rosto para sempre. Em 1857, Francisco José havia autorizado a demolição das antigas fortificações em torno da cidade interna. 7 anos depois, a maior delas desaparecera e a Ringstrasse, uma vasta avenida em forma de ferradura, uma vasta avenida em forma de ferradura vinha tomando forma. Em 1865, quando o menino Freud, com 9 anos, entrou para Leopoldstadt Comunal Real, ginásio, né, era um colégio, o imperador e a imperatriz inauguraram solenemente aquela grande avenida. De ambos os lados ergueram-se edifícios públicos em rápida ascensão, pontilhados por sólidos prédios residenciais, celebrando a cultura e o constitucionalismo liberais. O novo teatro lírico ficou pronto em 1869. 2 grandes e pomposos museus foram concluídos 12 anos. A Câmara do Parlamento neoclássica e a Prefeitura neogótica
expressivas e dispendiosas manifestações arquitetônicas da ideologia liberal foram inauguradas para seus importantes afazeres em 1883. Então, percebam que até visualmente a cidade de Viena foi desconstruída pelo liberalismo. Eles demoliram estruturas antigas e construíram coisas novas, com design novos, com uma nova forma de ver o mundo que representasse aquele pensamento liberal da época. Mais novo, né? Uma estrutura arquitetônica mais atual, mais moderna, digamos assim. Tudo isso era absolutamente impressionante e absolutamente precário. Muitos anos depois, ao tentar captar a essência da monarquia dual, o ensaísta e romancista austríaco Hermann Brock lembrou numa expressão muito citada, o alegre apocalipse em torno de 1880. O apocalipse estava bem disfarçado, enfeitado com efusões sentimentais de autodefesa sobre o belo Danúbio Azul, é o rio Danúbio, e efervescência da alta cultura e os festivos acordes das valsas. Semana que vem eu tenho que direito, acordar às 6, almoçar. Brock tinha a vantagem de uma visão retrospectiva, mas mesmo naqueles anos haviam alguns espíritos críticos, não Freud, pois estava ocupado com a medicina e o amor, que consideravam o Danúbio lamacento e champancha. Caraca, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida, gente. Vou compartilhar com vocês aqui, ó. Champancha. Vou copiar, procurar no Google para saber o que significa isso. Não, perdão. Eu que li errado mesmo. É a champanha. Perdão. Então, nesse caso, aqui ele está falando que não Freud não estava entre esses espíritos críticos, porque ele estava muito ocupado com a medicina e com o amor, que consideravam o Danúbio lamacento, a champanha choca e a valsa uma dança desesperada à beira de um vulcão prestes a explodir. Por quê? Porque logo depois viria toda aquela questão da Primeira Guerra Mundial, né, e em seguida do nazismo e tudo mais. Viena, durante essas décadas, continua a ser um refúgio predileto dos judeus que imigravam do leste. Continuavam a vir em número muito maior do que para qualquer cidade alemã. Porque mesmo com os sinais vindos, mesmo que os sinais vindos da Áustria fossem contraditórios, a situação em outros lugares estava pior. No final do século XIX, os judeus de Viena compunham um grupo diversificado, velhas famílias estabelecidas, imigrantes do estrangeiro, principalmente da Rússia, recém-chegados de terras habsbúrgicas, da Galícia, da Hungria, ou, como Freud, da Morávia. Era também um grupo flutuante, assim como milhares de judeus afluíram para a cidade como um refúgio contra a perseguição e um ancoradouro de ocasião, muitos deixavam-na para se instalar na Alemanha ou no ultramar. Viriam momentos entre 1880 e 1890 em que Freud também pensaria em imigrar, talvez para os Estados Unidos, e mais provavelmente para a Inglaterra, que amava desde a juventude. O impacto da invasão judaica, como gostavam de dizer os antissemitas de todos os matizes,
colocou os judeus assimilados de Viena perante um dilema que seus pares em outras cidades, como Berlim, também enfrentaram nesses anos ainda, que de maneira menos aguda. Uma certa simpatia pelos refugiados atingidos pela miséria, muitas vezes traumatizados, vindo de uma Europa oriental mergulhada em trevas, frequentemente era sobrepujada por uma rejeição defensiva contra os seus hábitos e aparências. Freud não estava livre de tais sentimentos. Aos 16 anos, voltando de uma visita a Freiberg, Natal, ele encontrou num trem um velho judeu altamente respeitável e uma velha judia correspondente, com uma filhinha melancólica e lânguida e um filho impudente e promissor. Impudente não é imprudente, é impudente. Ler livros antigos dá nisso, né? Um monte de palavra que a gente não conhece. Impudente é o que não tem pudor. Impúdico. Então, nesse caso, ele estava falando aqui de um comparativo entre os antigos judeus e os novos judeus. Antigos judeus de respeito, né? Antigos judeus com condutas exemplares e novos judeus com condutas questionáveis, como uma filha melancólica e um filho impudente e promissor. Ele descreveu sua repulsa ao amigo Emil Fluss, também judeu. Considerou a companhia deles mais insuportável do que qualquer outra e julgou reconhecer no velho tipo, muito conhecido de Freiberg, um tipo muito conhecido de Freiberg. Assim era o filho com quem ele estava conversando sobre religião. Ele era do tipo de lenho, onde o destino, nesse caso é lenha, né? Ele era do tipo de lenha, mas está escrito lenho, onde o destino entalhava o vigarista quando os tempos estão maduros, astucioso, mentiroso, estimulado pelos seus queridos parentes na crença de que tem talento, mas sem princípios nem concepção de vida. Um perseguidor profissional de judeus dificilmente teria se expressado de maneira mais enérgica. Ou seja, o texto aqui está dizendo que quando Freud voltava de uma viagem à sua cidade natal, Freiberg, teve contato com essa família judaica, com essa família judia, ele expressou um comentário que até mesmo o mais perseguidor de judeus dificilmente se expressaria de forma tão enérgica. Muitos dos imigrantes das miseráveis aldeias do leste vestiam-se, falavam e gesticulavam de formas estranhas e desagradáveis aos vienenses. Eram exóticos demais para serem familiares, e insuficientemente exóticos para terem algum tipo de encanto. Vinham como mascates e pequenos lojistas, mas muitos filhos seus entraram em profissões vulneráveis à crítica fanática e à calúnia fácil, finanças, comércio atacadista ou jornalismo. Nos anos 1880, pelo menos metade de todos os jornalistas, médicos e advogados vienenses eram judeus. Freud, no liceu, ao pensar numa carreira jurídica ou médica, estava se comportando de maneira absolutamente normal. Era o que faziam muitos judeus em Viena, demonstrando sua proverbial sede de conhecimento. Eles entravam em massa nas instituições de ensino de Viena e, como estavam concentrados em poucos bairros, os rapazes se aglomeravam em algumas escolas. E a partir de certas alturas, as classes pareciam clãs familiares ampliados. Nos 8 anos em que Freud frequentou o liceu, entre 1865 e 1873,
o número de estudantes judeus ali aumentou de 68 para 300, passando de 44% para 73% do número total de alunos da escola. Sentindo-se cercado por uma presença judaica crescente, os cristãos austríacos se preocupavam com o fato em revistas de humor, clubes sociais e reuniões políticas. Faziam brincadeiras angustiadas, pleiteavam a assimilação dos invasores estrangeiros ou lançavam alguns deles apelos estridentes à sua expulsão. Em 1857, quando Freud tinha 1 ano de idade, o censo apresentou pouco mais de 6.000 judeus em Viena, exatamente 2% da população. 10 anos depois, com uma legislação favorável e crescentes oportunidades econômicas, grandes vagas de judeus tinham se mudado para a cidade, agora somando 40.000, isto é, 6% da população. Então eu vou... Só mais um parágrafo, porque aqui é um ponto continuativo, senão a gente não para no lugar que dê para dar continuidade. Em 1872, Jacob Burckhardt, o grande historiador suíço da Renascença, que detestava a pressa e o nervosismo da civilização moderna e considerava os judeus sua encarnação suprema, denunciou severamente numa de suas visitas que os judeus estavam mandando em Viena. Num tom de manifesta aprovação, ele notou que a crescente aversão aos judeus onipotentes e sua imprensa totalmente corrupta. Mas a invasão ainda não se encerrara. Em 1880, quando havia aumentado para 72.000, 1 entre 10 habitantes de Viena era judeu. Quando voltou à cidade em 1884, Burckhardt encontrou-a totalmente judaizada. Verjudet é um termo de judaizada, né? Verjudet. É um termo abominável que viria a desfrutar de uma sinistra carreira durante a vida de Freud. Certamente exprimia uma impressão generalizada. Então, vou parar por aqui, porque assim a gente tem como continuar, a partir da página 36, segundo parágrafo da página 36, mas eu acho que deu para a gente ter uma noção de como era, pelo menos até o momento, a realidade sociopolítica, socioeconômica dos judeus em Viena, desde antes de Freud até o período em que Freud começou a estudar, se formar, casar e construir a psicanálise. Conseguiram se remeter a esse panorama? Conseguiram se imaginar nessa cidade vivendo dessa forma? Porque quando eu leio isso, eu tento imaginar como era a vida de um judeu naquele momento. Então eu me vejo um judeu passando por tudo aquilo ali. Eu não sei como é que vocês se identificam com essa leitura, ou se de alguma forma isso faz algum sentido para vocês entender esse cenário socioeconômico, sociopolítico, sociocultural, de mudanças muito significativas na Áustria, em Viena, na época em que Freud estava com as suas ideias em ebulição. Ou seja, ele teve a influência também do ideal político do liberalismo nas suas ideias, nas suas construções, e isso até o favoreceu, porque foi isso que deu liberdade para os judeus, a ponto de que ele pudesse estudar, se formar, se casar, né, e desenvolver-se como um burguês, como alguém que chegou a um ponto de ascensão tal que, inclusive, foi preconceituoso com relação aos seus próprios, como eu diria aqui, conterrâneos, não, mas os da sua mesma etnia, né? Então, só porque não tinham modos, não tinham
aparência, tal como os judeus de Viena, entendeu? Então, ele próprio se sentiu um aristocrata judeu, pelo menos por esse comentário. O que vocês acham, gente, de tudo que foi lido até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? David, eu só me confundi um pouco quando você fala nesse capítulo que entra na arte das juventudes dele, entra na questão política, mas aí ao longo da leitura você falou que ele tinha 9 anos, né? Eu meio que me perdi. Thaisa, eu não consegui ouvir nada do que você falou. Seu áudio ficou muito ruim. Tá ouvindo agora? Sim, fala de novo. Eu me perdi nesse capítulo, quando você fala que entra na parte da juventude dele, mas aí chega uma parte que você comenta a idade dele, que ele tinha 9 anos. Eu não sei. Sim, é porque o livro vai fazendo um momento de vários recortes, entendeu? O livro fala de quando Freud estava estudando e depois, em algum momento, ele fala de quando ele tinha 9 anos, quando ele tinha 6 anos, entendeu? Então, ele falando de vários momentos, não é uma construção que a gente possa entender aí como sendo organizada por data, né? Então, ela não vai seguindo uma ordem crescente de narrativa, ela vai falando de vários momentos. Mas aí, quando ele entra nessas questões políticas, ele já estava. Sim, ele já estava fazendo o ensino médio, na verdade. Ah, sim. Foi antes de entrar na faculdade. Tá. Seria a mesma dúvida minha, já foi esclarecida. Sim. É porque o texto ele realmente faz esses apontamentos, ele vai falando de um determinado momento, e depois ele volta. Por exemplo, ele falou que no final agora, que quando Freud nasceu, tinha 2% de judeus e logo depois tinha 7% de judeus ocupando Viena. Então ele vai fazendo vai e volta aí no tempo. Por isso, que seria importante vocês adquirirem um exemplar do livro, para ir acompanhando, marcando, né, e aí ficaria mais fácil compreender se vocês estivessem lendo juntos. Né? Mas foi tranquilo de acompanhar tudo aí? Foi, mestre, foi sim. O que vocês acharam da infância de Freud? Da realidade da infância dele? Eu achei uma infância meio complicada, cheia de dúvidas. Ele era bem chato. Devido, talvez, a essa parte mais intelectual dele, né? Eu digo com relação às dificuldades que ele enfrentou, né? Assim, morar num gueto, dividir uma casa muito pobre, sofrer perseguição, né? Não ter os mesmos direitos que as outras pessoas que viviam próxima. Enfim, o que vocês acham acerca de tudo isso? Será que vocês já tinham parado para pensar como deveria ter sido a vida difícil dos judeus na Europa, na época da perseguição antissemita que deu origem à Primeira e Segunda Guerra? Eu não imaginava que tinha sido tão difícil assim. Não fazia ideia. Fiquei bem espantada. Aí você imagina que num cenário desse, ao invés de demandar para a criminalidade, esses caras viraram ministros, estadistas, médicos, políticos, advogados, né? Então, e procuraram crescer ainda que tudo fosse desfavorável, né? Para mim é um grande exemplo. Sim, com certeza. Pelo que ele se tornou depois. Thaisa ia falar alguma coisa? Deixa eu ler um pouco, beber um pouco, minha garganta tá seca. Sim, eu só ia fazer um breve comentário realmente da infância dele. Primeiro, todo o contexto, né, na época, dos judeus. Segundo, a questão da família, pela criação que ele teve. Não digo não só pelo lado do favoritismo, mas ele teve essa coisa de ser o filho padrão, de ter uma certa responsabilidade. Depois ele teve que passar por esse monte de coisa. Depois ele enfrentou a questão política também. Então, assim, foi bem, bem difícil mesmo. Agora, eu não sabia da história dele. Tinha a ideia que ele tinha passado por isso, muito menos como seria a criação dele. Mas agora,
você lendo e falando, não foi uma coisa tão fácil. E até onde ele chegou, ele superou bastante coisa, né? Sim. Eu confesso que eu não sei como é que ele não surtou, né? Porque a gente fala, Freud era egocêntrico e ele tinha a si próprio em muito elevada estima, ele se achava o máximo, mas será que foi ele que começou com isso? Ou será que foi a família que colocou sobre ele uma responsabilidade de mudar a realidade da própria família? Né? Porque desde o nascimento já imputaram sobre ele a responsabilidade de ser alguém grandioso, né? Ou seja, a própria camponesa que teria feito uma profecia para a mãe dele, dizia que ela carregava no ventre alguém muito importante. Então a família toda imputou nessa criança a ideia de que ele teria que ser importante, né? Porque foi Freud que tirou a família toda, teoricamente, da miséria, do esquecimento e transformou a família numa estrutura de reconhecimento mundial, né? E de posições socioeconômicas favoráveis. Então, na verdade, ele salvou a família dele, entendeu? Agora, a que custo, né? Porque ele teve que negligenciar a própria infância, né? Ele teve que negligenciar algumas coisas que são direitos das crianças, como o brincar, como se socializar, como não ser cobrado para que ele seja algo, que ele tenha uma responsabilidade que, na verdade, deveria ser dos pais dele, né? Mas, enfim, eu não sei como que ele aguentou tudo isso sem terapia, porque ele não teve terapeuta, né? Ele foi o próprio analista de si mesmo. Para mais tarde virar um neurologista, né? Sim, sim. E o fato dessa questão que você ter falado do egocentrismo dele, também atribui muito à mãe também, porque a mãe favoreceu muito com isso. De, Claro. para você, ó, isso aqui é o Freud. Então, na cabeça dele criou, né? Assim, acho que até eu também. Se eu tivesse uma criação assim, tudo era, então, a vida para mim. Não, nem para os meus irmãos são. Então, acho que ela me contribuiu um pouco com isso. E as pessoas que não entendem a história dele, ou eu também não entendia, tinha essa visão que ele era egocêntrico, que ele era uma pessoa ruim. Mas agora que você está explicando, é que a gente está entendendo esse estado. Sim, com certeza. Então, na verdade, ele foi fruto da própria criação, né? Da realidade socioeconômica, da realidade social, da realidade econômica, da realidade familiar, que era totalmente desfavorável para ele em vários aspectos, mas, sobretudo, ele conseguiu usar isso em favor dele e da própria família. Então, é bem interessante. Bom, pelo menos eu acho, né? Eu tenho achado... Eu não li esse livro todo, estou lendo com vocês. Na verdade, eu li até um pouco antes da metade, agora estou relendo com vocês, relembrando algumas coisas que eu já tinha lido, mas tem muito tempo que eu li. Mas, na ocasião, não concluí a leitura, e agora eu estou relendo e reaprendendo algumas coisas que eu já não me recordava mais. E tenho gostado muito de estudar a infância, as vivências e essas experiências todas que formaram a mente desse grande gênio. Espero que vocês também tenham gostado. Gente, eu vou dar uma parada por aqui hoje, conforme eu disse, eu tenho um compromisso agora que pode ser muito significativo aí para a minha entrada na Argentina, e depois a gente conversa melhor, a gente dá continuidade na próxima sessão. Eu estou colocando aqui as declarações, tá? Aí vocês podem pegar lá a declaração, imprimir e preencher o nome de vocês. Qualquer dúvida que tenham, podemos voltar a nos comunicar sobre isso lá no grupo Atividades Psicanalíticas no WhatsApp. Mais alguém quer fazer algum comentário? Então, se não há manifestações, comentários, uma boa noite a todos. Deus abençoe e até a próxima.